Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 1, capítulo 5. Narada apresenta instruções sobre Srimad Bhagavatam a Vyasadeva. Verso 30. Como estavam de partida? Esses Bhaktivedantas, que são muito bondosos, com almas deploráveis, instruíram-me sobre o assunto mais confidencial, que é ensinado pela própria personalidade de Deus. Verso 31. Através deste conhecimento confidencial, pude entender claramente a influência da energia do Senhor Sri Krishna, o Criador, mantedor e aniquilador de tudo. Conhecendo isso, pode-se voltar a ele e encontrá-lo em pessoa. Vou repetir. Verso 30. Como estavam de partida esses Bhaktivedantas, que são muito bondosos com almas deploráveis, instruíram-me sobre o assunto mais confidencial, que é ensinado pela própria personalidade de Deus. Verso 31. Através deste conhecimento confidencial, pude entender claramente a influência da energia do Senhor Sri Krishna, o Criador, mantenedor e aniquilador de tudo. Conhecendo isso, pode-se voltar a ele e encontrá-lo em pessoa. Obrigado, Gabi. Obrigado, Verinha, pelo excelente sadhana. Eu vou fazer a dissertação dos 2 versos. Eu tentei fazer maior aqui, mas não consigo. Não sei se vocês conseguem ler. Tá meio pequeno, né? Então, eu vou ler aqui o sânscrito. Verso 30. Om Gyanam Guyatamam Yatat Shakshad Bhagavato Ditam Amvavotam Gamishyanta Kripaya Dinavatsala. E agora o verso 31. Opa! Tem algum problema aqui não consigo acessar. Deixa eu ver, peraí. Aqui. Yenaivaham Bhagavato Vasudevasya Vedasa Mayanubhavana Vidam Yena Gachanti Tat Padam. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Quando a gente fala essa tradução, ó energia suprema, amor divina, não é só palavras bonitas, é realmente a energia suprema do Senhor Supremo, que é a sua contraparte feminina, que é a personificação do amor, e a energia interna do Supremo, que dá todo o prazer e é a fonte do prazer, a fonte do amor. Então, nós invocamos essa energia no Mahamantra. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, desperta-me. Porque por nós mesmos, a gente não consegue despertar, nós estamos tão adormecidos, tão totalmente hipnotizados por uma bruxa que se chama ilusão ou maia, que é praticamente impossível da gente sozinho a gente poder despertar. Então, desperta-me, eleva-me, porque também para a gente poder se elevar, a gente precisa de uma ajuda. Envolve-me com sua energia de amor, né? A sua energia divina, e protege-me. Protege-me primeiro de nós mesmos, né?
Desculpem, mas eu estou ainda com a bronquite. Então, todo esse processo do despertar espiritual, a gente tem que fazer o esforço, mas a gente não depende só de nós, depende de uma ajuda externa, porque nós estamos, é como se fosse, a gente está totalmente hipnotizado, como se fosse tem aquelas histórias, né, de conto de fadas que tá todo um povo, né, todo um vilarejo que está adormecido pela influência daquela feiticeira ruim, né, má. E quando chega o príncipe encantado, né, que mata a feiticeira ou mata a bruxa, aí ela libera, né, e todo mundo, a princesinha, ela ganha a sua forma original, que era um veadinho, não sei o quê, né, essas histórias de conto de fadas. E aí todo mundo abre os olhos e aquele feitiço, ele é quebrado e todo mundo revive, todo mundo volta à sua condição normal. É uma metáfora muito bonita, porque realmente o que acontece conosco nesse chamado mundo material. Então, todas as almas estão adormecidas pelo feitiço da ilusão, e isso está, né, numa da última tradução que a Vera Lúcia ela traduziu, né? Saia da escuridão e volte-se para a luz. Tamassoma Jyotirgamaya. Tamas é escuridão, é ignorância, é letargia. Essa escuridão que cobre a consciência, que nos faz ficar aqui pensando que aqui é a meta da vida, né? Ter uma casa bonita, ter um amor maravilhoso, aproveitar esses lugares lindos que oferece esse mundo, né? Essas praias paradisíacas, lugares incríveis, cachoeiras, oceanos, praias. Então, a gente continua aqui nessa ilusão. Não é que está errado ir para a praia, ou viajar, ou ver lugar bonito, não é isso. Mas a ilusão pensando que esses lugares vão nos dar a felicidade que a gente está procurando. E essa é a grande armadilha, né? Essa bruxa. Os sábios védicos, os rishis, eles comparam essa simulação, né, que a gente vive, que é explicada pelos cientistas modernos, atuais, ela já foi explicada pelos sábios védicos há milhares de anos atrás. E eles chamam essa simulação de Maya, ou ilusão, porque tudo é uma grande ilusão que nos cobre e nos adormece vida após vida, e nós sofremos, nós levamos chicotadas por essa ilusão, a gente está sempre tendo dificuldades com ou o externo ou o interno. As primeiras dificuldades são com a nossa mente louca, que nos faz sofrer, nos faz entrar em ansiedade, em pânico, em angústia, em depressão, né? Em vontade de parar de viver, muitas vezes, porque nós estamos totalmente cobertos pela ignorância, né? Quando você entra num quarto que está escuro, você fica com medo, você fica ansiosa, né? Ou, sei lá, numa floresta, você não vai, né? Você fica morrendo de medo. E quando chega a luz do sol, ou você acende a luz, aí tudo fica claro e você entra em estado de paz, né? Você se libera dessa ansiedade, dessa angústia, dessa situação, dessa condição totalmente insegura. E a mesma coisa com a nossa condição de vida. Nós somos espiritualistas, gente boa, que está no caminho da paz, da evolução. Mas será que realmente que nós somos tudo isso que a gente está pensando? Porque o nosso nível de adormecimento é tão grande que a gente não vê a nossa própria condição miserável, porque é uma condição miserável. Estar num corpo que você tem que ir no banheiro, que lhe fede, desculpe a minha linguagem, mas às vezes a gente tem que ser realista, né? E que ele se decompõe, quando nós nos adoecemos, nós, assim, nós ficamos privadas de muitas das nossas capacidades,
Os que têm doenças crônicas é pior ainda. E a velhice, que chega numa condição avassaladora e nos vai diminuindo nossas condições, vão limitando, né? Essa condição que vai limitando as nossas capacidades, enfim, tudo que nós já sabemos. E o pior é que nós, almas condicionadas, a maioria dos seres humanos, não sabem que existe uma outra realidade. Aliás, a maioria do conhecimento espiritual que é disponível no planeta, hoje em dia, a menos que você tenha alguma outra informação, é que nós não somos, tudo isso é ilusão, e a gente tem que voltar para a luz, a gente tem que despertar para a luz divina, e que está certo, porque, olha só, vocês sabem que cada ser humano tem uma aura. Existe uma fotografia que se chama Kirlian, que tira a aura das pessoas. Então, nós todos temos luz, emanamos luz. Qualquer ser humano, claro que mais ele está situado no modo da bondade, da iluminação, da saúde, do equilíbrio, mais ele emana luz. E mais ele está doentio, coberto pela ignorância, sua luz é mais fraca, mas toda a alma, ela emana a luz, porque nós fazemos parte da luz suprema, né? Então a gente emana a luz. Então o Supremo também ele emana a luz, mas não para aí, vai mais longe. O Supremo é uma pessoa que está atrás dessa luz, é uma pessoa como nós. E esse verso, justamente, então, ele está falando isso. Ele fala que esses sábios, que se chamam Bhakti Vedantas, Bhakti quer dizer amor, e Vedanta é os Vedas, o conhecimento, né? Então, é o conhecimento védico, que é no caminho do amor. Eles instruíram sobre o conhecimento mais confidencial. Então, qual é esse conhecimento mais confidencial? O conhecimento que nós somos luz, isso daí está disponível em qualquer lugar, até os xamãs, até qualquer, assim, espiritualista, assim, mínimo de espiritualidade, entende que tudo é luz, que o Ser Supremo é luz. Mas existe um conhecimento mais confidencial, mais secreto, e esse conhecimento muito poucos seres humanos têm acesso. Não é porque é uma elite especial, que é só dada a alguns, não é isso. É que o ser humano não se interessa em saber, em conhecer a fonte realmente de tudo. Ele tem um interesse medíocre, no sentido que muito poucas almas, pouquíssimas almas têm essa voracidade de entender qual é a fonte da fonte de tudo, para ir além da luz, conhecer essa personalidade que se chama, que é o Ser Supremo, que é uma pessoa. E aqui no verso 2 ele diz, através desse conhecimento confidencial, deixa eu subir um pouquinho, porque não dá para ver aqui. Através desse conhecimento confidencial, por entender claramente a influência da energia do Senhor, Shri Krishna, o Criador, mantenedor e aniquilador de tudo. Conhecendo isso, pode-se voltar a Ele e encontrá-lo em pessoa. Então, esse Ser Supremo, ele tem duas energias. Ele tem uma energia externa, que é a que controla tudo aqui nessa manifestação, a criação, a manutenção e a destruição, né? Destruição, porque tudo é cíclico. E assim como nós aparecemos, né? Nós crescemos, vivemos e depois a gente entra no processo de aniquilação do corpo, a natureza também e o cosmos também. Isso é a cosmologia védica que está explicado no Srimad Bhagavatam e nos Vedas, que tudo é cíclico. Então, e tudo isso é controlado por esse Ser Supremo, que são a energia externa. Mas existe a energia interna, que é a transcendência, que os católicos cristãos chamam o reino de Deus, né? Essa transcendência é a energia interna do Supremo.
e ela existe eternamente, ela não é afetada pelo samsara, pela ignorância, pela escuridão. E esse Ser Supremo, ele mora nessa morada transcendental eternamente, e é uma pessoa como nós. Então, o convite aqui dos sábios é que somente quando você conhece uma pessoa, né, a fundo, você pode se tornar amiga dela. Por exemplo, você tem alguém, imagina que você se torna amigo do presidente da República, né? Geralmente os presidentes moram em palácios muito belos, né? Durante o mandato da presidencial, eles moram no lugar, né? Como nos Estados Unidos, a Casa Branca, na França, o Palácio do Eliseu, no Brasil, em Brasília, agora eu esqueci o nome, mas eles têm um lugar belíssimo, um palácio, e ninguém pode entrar, só se você for, ou tiver uma audiência privada, você for ser alguém especial, ou você é amigo do presidente, você faz parte do círculo íntimo, e aí você pode entrar e usufruir das facilidades, da beleza do palácio. Você vai ser servido na mesma mesa pelos servos do, né, do presidente, e etc., e assim, né? Então, a mesma coisa. Se a gente não tem esse conhecimento supremo, confidencial, a gente não vai sair daqui, a gente vai ficar nesse samsara, ou no máximo a gente vai, que são pouquíssimas almas, talvez alguns yogis que conseguem ir para a luz. Mas aqui ele está dizendo, se for verdade, né, vocês têm que pesquisar e ver se é verdade ou se é só uma afirmação assim bonita, né? Que essa pessoa é uma pessoa e ele conhecendo essa pessoa e o seu reino, né, a sua morada transcendental, você pode retornar a ele. Se você se torna o seu amigo íntimo, confidencial, você pode então retornar a esse lugar. E quando você desenvolve o desejo de retornar a esse lugar, automaticamente o samsara fica para trás. A liberação já está garantida, porque você foca toda a sua energia, a sua mente, o seu coração, o seu amor, todos os seus desejos nesse ser superior, nessa morada transcendental. Então, automaticamente, é algo assim bem científico, né? Quando você se apega a algo superior, você se desapega do inferior, é natural. É como uma criança, né, que você quer tirar a bala que vai dar cárie, então você põe uma maçã ou algo e automaticamente, sei lá, algo, ou algum doce saudável, e automaticamente aquela bala, ela esquece, ela deixa cair no chão. E nós somos iguais, somos como crianças, né? Então, para a gente abandonar essa bala que dá a cárie, né, do samsara, que nos faz renascer e sofrer, e essa hipnose, a gente tem que se apegar a algo superior. E esse algo superior é esse conhecimento confidencial que está aqui nas escrituras que a gente está estudando. Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela atenção de todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me, Hare Krishna.